Girassol Jornal, boa noite, bem-vindos. Destaques: criminalidade em Luanda, realidade em alguns bairros de Viana e Kazenga, onde a delinquência tira o sono aos moradores. Direitos humanos, preocupação com o aumento de casos de violência sexual e fuga à paternidade, analisados em fórum dos comitês locais e organizações não governamentais. Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, debates no último dia dominados pela produtividade, saúde e bem-estar. Serviço Público de Saúde, o Hospital Geral de Luanda atendeu só no mês de novembro cerca de 34 mil pacientes. Números do primeiro semestre chegam a mais de 200 mil. Negócios em véspera da quadra festiva, procura de brindes e do essencial para a melhor celebração da festa da família. Desporto e o essencial que marca a atualidade internacional é o Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O MPLA não tem qualquer entrave legal para a realização do seu 8º Congresso Extraordinário nos próximos dias 16 e 17 de dezembro. O Tribunal Constitucional acaba de indeferir a providência cautelar de suspensão de deliberações intentada pelo militante do MPLA, António Venâncio, sobre as deliberações do Comitê Central do MPLA proferidas na sua 8ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024. A decisão consta no acórdão número 944/2024, de 13 de dezembro, hoje, e foi tomada pelos 7 juízes conselheiros do Tribunal, havendo o registro de um voto com reserva da juíza conselheira Josefa dos Santos Neto. No acórdão lê-se ainda que a pretensão do requerente não pode ser atendida por não ter apresentado prova, ainda que sumária, dos prejuízos que poderiam advir da deliberação, bem como por não se verificarem preenchidos os pressupostos para a concessão da providência cautelar de suspensão de deliberações. Contactado pela Rede Girassol, António Venâncio prometeu pronunciar-se após a realização do Congresso e depois de consultar os seus advogados. E em estúdio recebo o jurista André Amingas para, em breves instantes, comigo analisarmos esta decisão. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite, e na realidade é sempre um grande motivo essencial de podermos então esclarecer a opinião pública sobre aquilo que é a dinâmica jurídico-processual ou jurídico-legal de aspectos que, no entanto, são suscitados a nível social. Portanto, doutor, estamos a falar de uma decisão que foi tomada quase que por unanimidade, teve um voto de reserva, um voto reservado. Mas, portanto, estamos aqui diante de uma matéria que prova que não há razões para a impugnação do Congresso do MPLA com início marcado para segunda-feira. É verdade, e é necessário aqui consubstanciar aquilo que foi a dinâmica do próprio tribunal. Não estamos a falar de um tribunal qualquer, é um tribunal competente em razão da matéria para poder então proferir aquilo que foi a decisão que acabou proferindo então, impugnando, ou seja, não aceitando aquilo que foi a causa de pedir do engenheiro António Venâncio sobre aquilo que será então o Congresso do MPLA. É verdade que é necessário esclarecermos esses detalhes. Primeiro, que a ação foi impugnada, foi interposta, melhor dizendo, no tribunal competente, e este tribunal competente, em razão da matéria, em razão do território, no entanto, é o tribunal competente para poder, então, no entanto, dirimir esse tipo de conflitos e, nos marcos, nos canos jurídico-legais, acabou, então, diferindo este pedido por falta de provas suficientes, bastantes, ou seja, factos que fossem considerados suficientes e bastantes para poder impugnar o grande congresso do MPLA, que na realidade, aqui levanta-se uma nota bastante importante, é uma grande resposta para aquilo que é o exercício democrático, sobretudo, e sobretudo o respeito pelos primados jurídico-legais e as instituições que, no entanto, têm a devida competência para o fazer.
Doutor André, durante o dia já se foram ouvindo alguns pronunciamentos de pessoas a criticarem o posicionamento do Tribunal. Há razões para se levantar alguma suspeição desta decisão do Tribunal? Na realidade não, porque, ora, se não vejamos, o Tribunal Constitucional, como eu já disse, é o tribunal competente, em razão da matéria, para poder então dirimir esse tipo de conflitos. Ora, consultado devidamente, não é, respondeu nos cânones jurídico-legais. E quando eu falo dos cânones, estou a falar em obediência ao princípio da legalidade, ou seja, não fez, não atuou à margem da lei, obedecendo aquilo que são os princípios constitucionais e, sobretudo, aqueles que são os direitos jurídico-civis ou jurídico-legais, respondendo, então, de acordo com aquilo que a própria lei angolana vai expelindo ou vai decretando, e, nesse sentido, é necessário, e aqui chamar a atenção ao sentido da cultura jurídica, que incorre na questão do respeito às instituições competentes para dirimir determinados conflitos. Nesse interim, existe um grande princípio, que é o princípio da legalidade, como para os juízes e os tribunais existe o princípio da fundamentação naquilo que será então a decisão a ser proferida, e o tribunal fê-lo nos cânones jurídico-legais, que, no entanto, não enferma de qualquer vício ou qualquer outra dinâmica. É verdade que, no entanto, naquilo que são os moldes ou os ditames jurídico-legais, pode, sem sombra de dúvidas, de acordo com a própria Constituição, nos termos do artigo de número 73, 74, não é? Pode ainda, no entanto, ter o direito de recorribilidade, mas eu gostava de deixar uma nota bastante importante. Pois. Este tipo de atitude não deve, em momento algum, fazer com que nós estejamos receosos. É próprio nas democracias. Isso simboliza e denota que o MPLA é um partido democrático e, sobretudo, Angola, sem sombra de dúvida, está a galgar para aquilo que é o alicerçamento da cultura democrática. Isto é normal, mas é verdade que o Tribunal Constitucional deve também fazer jus àquilo que são as suas competências e fê-lo, como podia também ser o contrário, ter impugnado o Congresso ou aceitado a providência cautelar, mas não havendo elementos suficientes e bastantes, não faz sentido se avançar nesses moldes. Fora do campo jurídico, este processo mexe também com a dinâmica da vida do MPLA. Pode-se considerar que reforça a democracia interna do partido? E é bastante importante para um partido com a matriz que o MPLA tem, nós conhecemos lá bem, é sempre bastante importante chamar a atenção aqui para aquilo que é o reforço e, sobretudo, o exercício da questão do processo de democracia e democratização, porque a democracia é um processo em constante construção e é essencial que o partido, que é o Partido de Estado, tenha em mente esse tipo de dinâmica, e acredito que por conta daquilo que é o exercício que, aliás, foi feito antes da realização do próprio Congresso, é uma dinâmica que é exaustivamente exercida internamente e não podia ser de outra forma, e é necessário que a opinião pública e, sobretudo, a comunidade jurídica consiga, então, desenvencilhar e trazer, ou melhor, traduzir de forma clara e precisa, que é um exercício que decorre da questão dos direitos civis e políticos e, sobretudo, o Tribunal é competente em razão da matéria e fê-lo com a devida vénia à própria lei e, sobretudo, aquilo que são as suas competências. Doutor André, caindo o efeito suspensivo do requerimento feito por António Venâncio, as decisões que resultarem do Congresso do MPLA não poderão ser passíveis de uma alteração judicial? Na realidade, o direito de recorribilidade, o direito a recorrer, continua a ser constante, não é? Visto que os direitos civis, os direitos, sobretudo políticos, do engenheiro António Venâncio não foram retirados. Entendendo ele, não estando satisfeito, pode, sem sombra de dúvidas, de acordo ao direito à recorribilidade, tendo em conta factos que sejam suficientes e bastantes, pode então continuar a perseguir aquilo que são os seus intentos. Mas é verdade que deve fazê-lo de acordo aos cânones jurídico-legais e, sobretudo, às estruturas ou instituições competentes para o fazer. Muito obrigado, Dr. André Mingas, por estes momentos de esclarecimento, e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho e estamos juntos.
Muito obrigado e continuamos aqui para fazer então um exercício que nós acreditamos ser profícuo para o alicerçar do processo democrático e, sobretudo, sobre o processo da questão da informação, mas a informação de forma coerente. De facto, obrigado mais uma vez, doutor. E o secretário do Birro Político do MPLA para a Informação diz que o seu partido está sereno a preparar a realização para o Congresso. Esteves Hilário esclarece que não será a primeira vez que o MPLA vai tratar de alteração aos estatutos do partido em sede de Congresso Extraordinário. O secretário para Informação e Propaganda do Birro Político do MPLA garantiu que está tudo pronto para o 8º Congresso Extraordinário do partido. Sobre a providência cautelar interposta pelo militante António Venâncio no Tribunal Constitucional para impugnar o evento, Esteves Hilário classificou-a como um procedimento normal em democracia. O MPLA vem dando mostras de que é um partido maduro e democrático, não expulsa militantes que se contrapõem à direção do partido, está aí a prova dada. O camarada António Venâncio tem as suas razões, que leva ao tribunal. Nós dizemos apenas que nem tudo que nós desejamos nos é devido por direito. E, portanto, quem deve dizer o que é de direito é o tribunal. Estamos serenos a trabalhar pacificamente em torno da organização do Congresso, previsto para segunda-feira. O que se alega que terá acontecido, que justifique a providência cautelar, supostas violações estatutárias não aconteceram. Portanto, os nossos estatutos, o MPLA fez até agora 7 congressos extraordinários, não é? E em pelo menos 5 alterou estatutos. Portanto, quer os nossos estatutos, quer a nossa prática e o nosso costume político nos permitem alterar estatutos em congressos ordinários ou extraordinários. O presidente do MPLA, João Lourenço, já confirmou que o Congresso Extraordinário incluirá ajustamentos nos estatutos do partido. Ora bem, outros assuntos em destaque nesta edição do Girassol Jornal. O MPLA afirma que está preparado para o 8º Congresso Extraordinário marcado para os dias 16 e 17 deste mês, como já acabamos de acompanhar, e vamos consolidar a informação a seguir. A exemplo do país inteiro, o MPLA na província de Benguela diz ter as condições criadas para a sua participação ao Congresso do partido, de acordo com a segunda secretária do partido, Rosalina Cassissa. Benguela já tem todas as condições criadas para a sua deslocação. Sabe que o desenrolar deste processo orgânico que começou com a realização das assembleias de balanço e renovação de mandatos a nível das estruturas do nosso partido foi de facto um sinal decisivo para o arranque da preparação deste congresso, que em primeira mão será o extraordinário rumo ao congresso ordinário do nosso partido. Ao mesmo tempo, realizou-se também o processo orgânico da nossa organização juvenil, a JMPLA, que culminou com a realização há poucos dias do seu congresso ordinário e que elegeu a direção que vai conduzir os destinos da maior organização juvenil do nosso continente. São mais de 200 delegados que irão representar o MPLA no Congresso do partido na situação onde se esperam bons frutos na descrição da número 2 do partido, em Benguela. Dentro de 3 dias, a delegação da província de Benguela desloca-se à capital do país, onde com aproximadamente 200 delegados, nós nos juntaremos aos delegados de todas as províncias para de facto continuar a dizer viva Angola, viva o MPLA. MPLA se propõe com toda a energia a continuar a resolver os problemas do povo. MPLA é um partido com responsabilidades acrescidas na preservação da paz e na condução do desenvolvimento deste belo país que se chama Angola e que todos os dias tudo vai fazendo para a comemoração dos 50 anos da nossa independência. A MPLA em Benguela tem preparado mais de 200 delegados que irão na próxima semana na capital do país para o Congresso dos Camaradas.
E Luanda acolheu hoje o Fórum dos Comitês Locais de Direitos Humanos e das Organizações Não Governamentais. O evento teve pela frente o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, com foco nos casos de violação sexual e fuga à paternidade, que figuram entre as grandes preocupações do momento. No Fórum dos Comitês Locais dos Direitos Humanos, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania informou que há comitês nas 18 províncias do país, mas que enfrentam dificuldades para atender às denúncias dos cidadãos devido à falta de financiamento. Os casos mais comuns de denúncias incluem violação sexual e fuga à paternidade. O que não quer dizer que eles não atuam, o que não quer dizer que não têm possibilidade de trabalhar. Têm sim meios, ferramentas, mas gostaríamos que tivessem provavelmente uma atuação cada vez mais autónoma, mais reforçada, e passa exatamente pela orçamentação. Essa orçamentação é um elemento que nos preocupa, a nós e creio que também a todos os membros dos comitês, mas é algo que nós temos em carteira, é algo que nós temos como preocupação a resolver no mais curto horizonte de tempo. Bom, neste momento os casos mais apresentados e mais recorrentes, mais frequentes têm sido a fuga à paternidade, alguns casos também de fuga à maternidade, violência sexual contra a criança e pronto, essa é mais esta onda de denúncias que nós temos estado a registrar. Sobre a implementação da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos e o cumprimento das convenções internacionais ratificadas por Angola, Antônia Iaba afirmou que o país está a avançar apesar dos desafios. Igualmente, houve uma elevação das questões de direitos humanos para uma questão de segurança nacional, na medida em que, periodicamente, são apresentados pontos de situação sobre o grau de execução, o grau de implementação, o grau de cumprimento, de proteção dos direitos humanos a nível do Conselho de Segurança Nacional. Portanto, existe uma preocupação muito grande do Executivo angolano no sentido de levar a questão dos direitos humanos a uma questão de segurança nacional, no sentido de promover não só a paz e a segurança social, mas, acima de tudo, o bem-estar de todas as populações. O chefe de um dos comitês disse que recebem várias denúncias diariamente de diferentes tipos e fazem o acompanhamento civil ou criminal necessário. Nós vamos recebendo várias denúncias, várias queixas que incidem sobre alguns aspectos, conflitos de terras, outros que têm a ver com fuga à paternidade, violência sobre as crianças, melhor dizendo, e nessa perspectiva, os que são de nossa competência, vamos fazendo devido acompanhamento e, claro, dada a especialidade e especificidade do próprio comitê, também podemos fazer o acompanhamento a nível judicial, em que podemos direcionar necessariamente o utente e fazer o acompanhamento do processo até que tenha uma sentença. A sociedade civil expressou suas preocupações sobre a violação dos direitos humanos, que vão desde a valorização da mulher até a inclusão de pessoas com deficiência. Os maltratos das zungueiras, como aí foi apresentado, a luta ainda assim da igualdade de género em cargos de decisão. Também um dos direitos tem a ver com aquilo que é a apresentação e a inclusão da pessoa com deficiência. Então, destes e outros direitos que são inalienáveis, temos ou foram discutidos nesse encontro. Para o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, investir em proteção social é fundamental para garantir, através de ações concretas, a melhoria da vulnerabilidade, especialmente para grupos como crianças, pessoas com deficiência e idosos. A Associação Angolana de Direito e Inclusão das Mulheres com Deficiência está preocupada com as dificuldades e barreiras no acesso ao primeiro emprego por parte dos seus associados, apesar do novo regulamento relativo a vagas e procedimentos para a contratação de pessoas com deficiência, que prevê 4% de vagas para o setor público e 2% no privado.
As dificuldades de acesso ao emprego, as limitações na mobilidade por meio dos transportes de passageiros, o acesso à escola, a discriminação social e de género são alguns dos desafios enfrentados pelas associadas da Organização Angolana de Direito e Inclusão das Mulheres com Deficiências. Às vezes é mesmo no táxi tem sendo muito difícil, porque às vezes na paragem fico 1 hora, 2 horas, às vezes mesmo, porque eu acho que eles vejam nós como se somos bichos de 7 cabeças. Até só tens que acreditar mesmo em Deus, senão não é fácil para nós, não é mesmo fácil. Muitas dessas mulheres tiveram de abandonar o lar por causa dos atos de violência praticados pelos maridos, situação que contribui negativamente na sua condição social. Não podemos ficar numa relação, pode haver a morte, é complicado. Então nós nos separamos, ele até hoje não presta sustento nas crianças. Eu sou formada em pastelaria, culinária e corte e costura. Eu preciso de uma ajuda financeira, que é para mim fazer um pequeno negócio. E também tenho um curso profissional que é análise clínica. Não terminei por meio financeiro, então preciso dessa ajuda para mim terminar os meus estudos no médio. O empoderamento da mulher é uma das estratégias da Associação Angolana de Direitos e Inclusão de Pessoas com Deficiências para que estas, por meios próprios, consigam dar resposta aos diferentes problemas sociais que enfrentam, tal como esclarece a sua presidente, Luísa Mendonça. No âmbito da luta pela inclusão, a associação tem levado a cabo muitas ações na qual quer capacitação, de forma a empoderar elas, para elas se tornarem autônomas. Porque sabemos que tem formação de várias ordens, né? Informática, secretariado, a partir da alfabetização e outros cursos, corte e costura. Temos estado a realizar esse tipo de formações através do Centro de Formação do INEFOP e o Cifotec, que são nossos parceiros. Dado ao índice elevado de casos de violência contra as mulheres, a Ordem dos Advogados de Angola levou ao conhecimento da ADINDE instrumentos jurídicos sobre a defesa dos direitos humanos. Nós entendemos preocupantes e vimos como é que nós devemos ajudar. Nos ajudamos através dessa formação, munindo as mulheres de onde devem se socorrer e quais são os mecanismos legais que existem para elas poderem atacar caso estejam a passar nessas situações. Aprendi como lidar quando o marido está a me maltratar, sei de onde eu me recorrer, e quando também não está a me dar assistência, também sei de onde eu recorrer. Agora está se falar muito pela inclusão, já estamos a sentir um bocadinho, ainda há que se fazer mais também, trabalhar com algumas instituições de forma a apelar sobre o decreto presidencial, que é o decreto 12 de 15 de janeiro, que tem as reservas de vagas que são no setor público, que são 4, e no setor privado são 2. Mas ainda encontramos muitas barreiras no que concerne a inserção para esse grupo-alvo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, 2,5% da população angolana é portadora de deficiência, sendo que mais de 290 mil são do sexo feminino. A Procuradoria-Geral da República promete criar nos próximos dias um gabinete de higiene, saúde e segurança no trabalho. O que se pretende é implementar ações que visam contornar as consequências da carga de trabalho dos magistrados e técnicos de apoio para o efeito. Foi hoje assinado um protocolo de cooperação com o MAPTES através da IGT. A Procuradoria-Geral da República quer prestar uma atenção diferenciada à saúde dos seus técnicos. Daí a criação de um departamento que, doravante, vai se ocupar de monitorar a saúde, higiene e segurança laboral. Para a implementação do projeto, a PGR e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social rubricaram hoje um protocolo de cooperação. A tarefa do MAPTES é nos auxiliar, porque essa aqui é uma nova matéria. É a primeira vez que nós vamos criar um gabinete de higiene e segurança no trabalho. E então nós vamos trabalhar com o IGT no sentido de nos auxiliar como é que nós vamos caminhar doravante com relação à saúde, higiene e segurança no trabalho. Do nosso lado, Inspeção Geral do Trabalho enquanto ente de fiscalização, temos ali matérias que virão do ponto de vista do impulso que se quer
nos processos que nós vimos realizando, teremos esse braço forte do ponto de vista da Procuradoria, para junto dos tribunais, vermos esses elementos cada vez mais resolvidos, ou seja, atendidos com a maior celeridade que se quer. O segundo e último dia do 28º Conselho Consultivo do Ministério Público ficou ainda marcado pela realização de uma palestra subordinada ao tema PGR, Produtividade, Saúde e Bem-Estar. Nós conseguimos controlar os riscos profissionais, incluindo os riscos psicossociais, através de uma boa comunicação. Se não existir uma boa comunicação, dificilmente vamos agir em conformidade. E, portanto, falei em vários aspectos que são importantes, ter a linha de atenção para que se consiga reunir elementos para traçar uma boa estratégia de controlo dos riscos profissionais, dos riscos psicossociais. Em termos de processos, a Direção de Combate à Corrupção da PGR recepcionou mais de 100 casos em 2024, sendo que mais de 40% foram concluídos. Foram instaurados muitos processos, foram concluídos alguns processos e outros estão, portanto, em instrução. Foram instaurados, se formos a falar, foram mais de 100 processos e destes foram concluídos mais de 60%. São vários, os crimes são diversificados, desde corrupção, peculato, recebimento devido de vantagens. O 28º Conselho Consultivo do Ministério Público decorreu durante 2 dias sob o lema Otimização dos Serviços e Humanização dos Servidores. As zonas de Luanda que enfrentam um aumento preocupante do índice de delinquência. A realidade varia de bairro para bairro, mas há outras onde a criminalidade baixou consideravelmente. Na ronda que efetuamos, conversamos com alguns moradores dos municípios de Viana e Kazenga. Tem muitos bandidos aqui. Aqui estão a assaltar, mesmo como chove, as pessoas recebem as coisas que telefone, não fica na mão, esse é matado, faca, tudo aqui. Tem uma vala ali, à frente da igreja católica, tem um espaço que começam a trabalhar todo santo dia. E nisso aqui, o Asa Branca, chegado do que da igreja católica, tem mesmo ali, mata. Tem uma casa aí descaída que caiu, os bandidos guardam ali as coisas, você não consegue. Até eu também já perdi botija, já perdi muitas coisas mesmo por causa desses bandidos. Aqui no nosso bairro mesmo a delinquência é muitas. Os moços ficam aqui lá da cantina a parar os motoqueiros e ficam na cantina a atormentar o Sené, pedir dinheiro. Aqui tem muita delinquência mesmo. 5 horas não consegue andar porque tem moços aqui parados que vão te parar para te pedir dinheiro, vão tramancar as senhoras que estão vindo à praça. Mas é tempo chuvoso até. Sim, ficam sempre aqui de pé para atormentar as mães, os pais que estão vindo do trabalho para pedir dinheiro. Em Luanda, o nível de delinquência tende a variar consideravelmente. Durante uma ronda feita, constatamos que, enquanto alguns enfrentam um crescimento preocupante, algumas áreas registram redução nos crimes. De bandidagem até calmou. Já está tipo há 3 anos. Tem uns grupos assim que andam a se alejar, vieram da famosa, faziam confusão aqui no bairro Catanas e outras coisas. Mas agora está calmo. Bandidagem não. A delinquência nem tão muito grave. É mais noutros sítios. É só mais assalto nas ruas, nas escolas. No caso da criminalidade aqui, não estamos ainda 100%, graças a Deus, porque nós, como munícipe, temos feito o quê? Meter lâmpadas nas ruas e também, como vês, nossas ruas são muito vastas. Se ao ouvir agarra gatuno, todo mundo sai, então o gatuno não tem como se safar. O nível da delinquência aqui, nesses últimos tempos, reduziu muito, porque noutra hora, antigamente, era demasiado. As pessoas não conseguiam passar com o telemóvel, já era recebido, mas noutra hora aqui, você já passa com o telemóvel na boa. Aqui nessa direita a delinquência já reduziu, mas noutras ruas assim, a delinquência ainda continua. Na maior parte das vezes são adolescentes entre os 12 e 14 anos que não poupam nem medem esforços quando o assunto é tirar o pão de quem passa pelas ruas. Aqui também mesmo as crianças pequenas que estão a estragar 12, 13, adiante, já estão perturbados. Quando há evento e maratona e tudo mais, estes menores de idade também estão lá reunidos e muitas das vezes é que têm a tendência de criar confusão.
A Polícia Nacional garante que continua a trabalhar para devolver o sentimento de segurança para as famílias das zonas onde a delinquência vai aumentando. O Comando Provincial de Luanda tem um plano, obviamente, de operações. Este plano é comungado com os vários comandos municipais na base de um diagnóstico, de uma planificação, um conjunto de ações que são direcionadas ao problema. O que é que isso significa dizer? Em tese, é que todo o combate ao crime é feito na base de ciência, ou seja, nós ouvimos o clamor da população, vão ocorrendo aqui e ali, ou seja, o crime não é estanque, não acontece ou não ocorre só no local. Ele pode estar acontecendo no Calauenda, mas já aconteceu também no bairro Santo Antônio, ali do Ojenda, já ocorreu no Kazenga Popular. E fruto das medidas que estão em curso é que nós chamamos de criminosos flutuantes, eles saem, migram de um território para outro. Não é? O crime é um fenómeno social, todos nós sabemos, e claro que nós trabalhamos, quando falo nós, a polícia trabalha obviamente de forma ininterrupta, de formas a devolver o sentimento de segurança. Enquanto alguns bairros de Luanda conseguem avançar com a redução na delinquência, outros ainda lutam para superar desafios que continuam a impactar negativamente o dia-a-dia da população. Quiminha. Capacidade de processamento de carne e frango em grande escala, em destaque. Feliz Natal. Natal e família, modo de celebração. Estamos sempre unidos, bocado que a gente consegue, estamos sempre a comemorar. Às vezes sinto muita tristeza. Tem muitas famílias que não são unidas. No nosso tempo, uma família era unida. Nós andávamos à vontade, íamos no sítio, como lá horas e horas, mataram-se os parentes, nós para casa. Agora a gente não consegue fazer isso. Fatores que consolidam o nível de proximidade. Bom quando a família está unida, sem problema, sem estresse. Há famílias que agora é como se diz, é cada um por si, Deus para todos. Irmãos que não falam com irmãos e etc. E isso só quebra aquilo que nos caracteriza como angolanos, acima de tudo. É no seio da família onde se aprendem os valores fundamentais da vida. Ontem e hoje, o que mudou? Antes tínhamos muito amor, mas agora o amor esfriou. Como cada momento é um momento, nós temos que suportar e temos que conviver com isso. Reportagem da semana, exclusivo Girassol Jornal. Mais à frente, o Hospital Geral de Luanda registrou no primeiro semestre do ano em curso um atendimento de mais de 200 mil pacientes. Só no mês de novembro atendeu cerca de 34 mil pessoas. Os números foram revelados nesta sexta-feira, nas terceiras jornadas científicas da unidade hospitalar focadas na melhoria da prestação de serviço. Mais de 200 mil pacientes foram atendidos no Hospital Geral de Luanda no primeiro semestre deste ano. Estes dados foram avançados nesta sexta-feira pelo diretor provincial da Saúde, Manuel Varela, durante a terceira jornada científica subordinada ao lema Doente Crítico, Nossa Atenção e Prioridade. O Hospital Geral de Luanda acolhe pacientes vindos de todos os municípios de Luanda, assim como de todas as províncias do país. Durante o primeiro semestre do ano em curso, o Hospital Geral de Luanda teve um atendimento de 231.149 pacientes. Só no último mês de novembro atendeu cerca de 34 mil pacientes, uma média de 1.500 a 1.800 pacientes por dia. Felizmente não vem esse aglomerado num só sítio, porque o hospital tem 29 especialidades, tem 4 bancos de urgência. Nós temos banco de urgência de ginecologia e obstetrícia, que é maternidade. Temos banco de urgência de pediatria, temos banco de urgência de medicina interna e temos banco de urgência de cirurgia, que inclui cirurgia e ortopedia. E como eles têm várias localizações, então permite com que todo mundo seja atendido dignamente, sem aquele aglomerado no seu banco de urgência.
O diretor pedagógico e científico do hospital disse que um dos objetivos das jornadas é descobrir as causas de internamento tardio dos pacientes e chama a atenção dos cidadãos para os sinais de uma doença. Há processos, nós chamamos, há uma fisiopatologia que a doença tem. Cada vez que perdemos tempo, vão acontecendo coisas a nível do nosso organismo e vão sofrendo transformações que depois começam de uma doença simples, torna-se uma doença complicada, ou até chega a ter falhas muito orgânicas. Depois fica mais difícil cuidar ou salvaguardar o estado de saúde desse doente. Ele chega à unidade hospitalar crítico. Então, a resposta também tem que ser uma resposta sistemática, combinada, coordenada. Então, nós, profissionais da saúde, temos que olhar para essa esfera de forma muito séria, para a nossa atuação melhorar em relação a isso, mas também a nossa comunidade tem que ajudar. Por outro lado, o diretor provincial da Saúde afirmou que uma das prioridades do executivo angolano está relacionada ao melhoramento do setor da saúde no país. O setor social, com destaque à saúde, é a opção primordial e prioritária do executivo angolano. Por isso, o humanismo deve ser a tônica que norteia a ação cotidiana dos profissionais da saúde, uma vez que cuidar da saúde é uma jornada contínua de autodescoberta e bem-estar. As jornadas científicas do Hospital Geral de Luanda foram encerradas com várias formações aos técnicos de saúde da instituição. O governador de Luanda, Luís Nunes, procedeu hoje à entrega de meios de trabalho à Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda e ao Comando da Polícia Nacional. Luanda produz, em média, um total de 90 toneladas de lixo. Para melhorar o saneamento básico da cidade capital, o governador de Luanda, Luís Manuel da Fonseca Nunes, fez a entrega de meios técnicos às empresas de saneamento básico. Principalmente as unidades adstritas ao governo provincial e unidades técnicas, como é a unidade técnica, a ENSIB e a Elisal. Portanto, temos que potenciá-las para fazerem um melhor trabalho. E é isso que nós queremos, para que as nossas populações tenham melhores serviços e tenham uma cidade limpa, uma cidade boa para se viver. Portanto, o Luanda precisa de ti, não é só nós. Estamos a envolver toda a gente, todo o cidadão. Portanto, nós estamos a potenciar a Elisal, como a ENSIB e a unidade técnica, porque elas se interligam, né? E juntas são mais fortes. A Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda recebeu um total de 14 veículos, com destaque para os caminhões basculantes. A diretora da UTGCL, Zenilda do Amaral Mendinza, disse que, com o abastecimento da sua unidade, vão agora dar melhores respostas às dificuldades do dia a dia. Estamos a falar do programa de reforço de meios naquilo que são as ações de mitigação dos efeitos das chuvas e controle da malha da rede de águas residuais e pluviais, e de facto vem aqui fazer um acudir imperativo naquilo que são as necessidades das nossas comunidades, sobretudo agora que vai ocorrer mais chuvas, e esses meios vêm de facto dar aqui um alívio, uma ajuda nos trabalhos de mitigação dos efeitos das chuvas nas nossas comunidades. Para hoje, no âmbito do reforço, recebemos 5 caminhões basculantes, 3 caminhões de sucção, 2 retroescavadeiras multissistemas, 2 carrinhas e 3 jimes. Na senda das entregas, Luís Nunes fez chegar ao Comando Provincial da Polícia Nacional 51 veículos. Na ocasião, o superintendente-chefe da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, disse que os meios ora entregues vão melhorar a capacidade operacional da Polícia Nacional. Sua Excelência Governador da Província de Luanda ofereceu para o Comando Provincial de Luanda algumas motorizadas, num total de acima de 40 motorizadas numa primeira fase, e também o rebocador. Portanto, o rebocador são meios extremamente são fundamentais para aquilo que é a capacidade operacional da Polícia Nacional em Luanda, e claramente com esse gesto, Sua Excelência Governador dá sinais claros de que quer uma Luanda mais segura, e está alinhado obviamente com a Polícia Nacional. Nós agradecemos, em princípio,
E vamos trabalhar. São meios que acabam por apoiar e reforçar aquilo que é a capacidade operacional. Sabe que os meios motorizados, as motos que aqui receberam, elas são utilizadas sobretudo no campo operacional para os patrulhamentos ostensivos e ajudam muito no esclarecimento de crimes e não só. E o carro que foi ofertado é obviamente para a remoção de viaturas, que é um reboque que é extremamente fundamental para aquilo que é a vida da polícia em Luanda. No âmbito do programa de capacitação técnica e operativa, outras empresas foram também beneficiadas, nomeadamente a Elisal, com 10 caminhões basculantes, a Ensib, com 5 caminhões, a Secretaria-Geral, com 3 viaturas, a Academia do Empreendedor e o Gabinete de Comunicação Social, com 1 viatura cada, respectivamente. Acontece esta noite a gala de apresentação dos 100 empreendedores vencedores da iniciativa 100 anos, 100 empreendedores, lançada em março deste ano por ocasião do centenário da Total Energies. O Ernesto Jaime acompanha o evento que acontece no Centro de Ciências de Luanda. Ernesto, boa noite. Já são conhecidos os vencedores? Boa noite, Simeão. Boa noite aos telespectadores do Girassol Jornal. Terminou em instante o evento 100 anos, 100 empreendedores, aqui realizado pela Total Energy, que visa financiar 100 jovens com 100 iniciativas. O objetivo é valorizar a criatividade da juventude angolana. Temos connosco o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, com quem vamos à conversa. Boa noite, em direto para o Jornal da TV Girassol. Como é que olha para iniciativas como estas que a Total está aqui a levar a cabo, que visam impulsionar e, de certa forma, potencializar a criatividade da juventude? Olha, muito boa noite e obrigado por essa oportunidade. Efetivamente, nós só temos que dar os parabéns à Total por essa iniciativa de, ao comemorar os 100 anos da companhia, dar esse prémio à juventude angolana e dizer que esperamos que outras companhias se juntem, como é o caso da Sonangol, que já lançou também um programa similar. Mas falando deste programa, nós queremos apenas dizer que foi um trabalho árduo que a Total realizou por todo o país e assim podemos ter os 100 vencedores de mais de 3 mil que se inscreveram, com ideias fantásticas e que muitas delas até vão fazer a diferença na economia do nosso país, e porque efetivamente os pequenos projetos, os microprojetos são muito importantes para constituirmos um sistema econômico mais eficiente e assim trazermos também mais sustentabilidade à nossa economia. Portanto, hoje tivemos então a oportunidade de conhecer os 100 vencedores e dizer que esperamos que a Total continue nesta senda de contribuir para que a juventude angolana tenha mais oportunidades de mostrar as suas ideias, os seus projetos e assim também eles contribuírem para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigado. Ouvíamos as palavras de Diamantino Azevedo, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Vamos tentar arrancar algumas palavras com o diretor da Total Energy em Angola. Boa noite, em direto para o Girassol Jornal. Como é que surgiu esta iniciativa? Celebramos este ano os 100 anos da companhia Total Energy no mundo. Então, queríamos assinalar esta data importante e o projeto nasceu como isso. E esta noite era uma cerimônia única para um projeto único. 100 anos, 100 empreendedores, vamos a apoiar 100 jovens para transformar os seus sonhos em realidade. Então é muito importante para nós. Agradecemos a primeira-dama que para
pela sua presença esta noite e o ministro Diamantino Azevedo. Em termos de dinheiro, quanto é que vão receber como apoio? Vamos a apoiar de diferente maneira em incubadores e vamos os apoios serão personalizados para cada projeto. São projetos muito diferentes e que vêm de todas as províncias de Angola e que estou muito orgulhoso porque são lidados por mulheres para mais de 50% dos projetos. Isso é muito importante. A inclusão e a diversidade para a Total Energia é muito importante e isso ilustra bem. Muito obrigado. Ouvimos as palavras do diretor da Total Energy, Martin de Fontaines, diretor da Total Energy em Angola, que falava um pouco sobre este projeto ou esta iniciativa que visa potencializar e dar valor à criatividade dos jovens angolanos, estes jovens angolanos que ao longo de 10 meses apresentaram projetos voltados à saúde, o agronegócio, o desenvolvimento social, beleza, entre outras áreas que prezem. Então é este o retrato que podemos fazer aqui deste evento levado a cabo pela Total Energy. 100 anos, 100 empreendedores, que visa também celebrar os 100 anos da empresa no mundo e os 71 anos da referida empresa, no caso a Total, aqui em Angola. Esta é a fotografia que podemos fazer para este apontamento direto. E boa noite, Simeão, e boa noite aos telespectadores. Boa noite, Ernesto Jaime. Os municípios de Caxiungo, na província do Ambo, e do Xinguar, no Bié, passam a estar interligados à rede elétrica nacional com a inauguração neste sábado das redes eletrificadas das respectivas localidades pelo Ministério da Energia e Águas. Para a interligação das redes das duas localidades, Caxiungo e Xinguar, nas províncias do Ambo e Bié, respectivamente, foram construídas de janeiro a dezembro deste ano uma subestação de 220 kVAs e lançados 30 km de cabo de rede de distribuição de média tensão, de acordo com uma nota do Ministério da Energia e Águas. O projeto de transição energética permitiu a instalação de 15 postos de transformação de 160 a 30/0,4 kVAs, lançados 29 km de cabo da rede de distribuição de baixa tensão, 600 novos postos de iluminação pública e realizadas 1.600 novas ligações domiciliares. O fornecimento da energia elétrica nos municípios do Xinguar e Caxiungo depende, por esta altura, de geradores e centrais térmicas, cuja capacidade instalada era insuficiente para atender à demanda. A integração da iluminação pública e a expansão das ligações domiciliárias a estas comunidades poderá impulsionar o desenvolvimento econômico e social e fortalecer os serviços essenciais. E, segundo informações do Ministério da Energia e Águas, o projeto, que se enquadra no Programa de Transição Energética, vai poupar anualmente ao Estado cerca de 380 milhões de kwanzas, sendo 270 milhões na aquisição de 1.555.000 litros de combustível fóssil e 110 milhões de kwanzas em despesas administrativas. Estamos a informar no Girassol Jornal Negócios, em véspera da quadra festiva. Procura de brindes e do essencial para a melhor celebração em família. Em destaque no próximo bloco. Seguimos para um curto intervalo. Não saia daí. Até já. Regresso da atualidade no Girassol Jornal. Fora de portas, as imagens em direto de um jovem que filmava operações da polícia contra manifestantes na fronteira de Ressano Garcia, em Moçambique, resultaram em revolta popular. Os manifestantes chegaram a atear fogo à infraestrutura. Confira o compacto internacional. O editor do Boletim do Centro para a Democracia e Direitos Humanos,
uma organização não governamental, André Malungo, informou que os populares se revoltaram após ter sido baleado o jovem, que era produtor de conteúdos na internet. O jovem produtor estava em direto na rede social Facebook quando foi alvejado e minutos após registrar o momento, as forças policiais dispararam para dispersar um grupo de manifestantes nas proximidades da principal fronteira entre Moçambique e a África do Sul. Ressano Garcia: "Estou a morrer", disse o jovem, poucos minutos após ser alvejado no meio da estrada, enquanto a gravação continuava, entre gritos de populares que estavam no local. Um total de 16 pessoas, entre as quais 4 membros da polícia, morreram nos últimos 7 dias nos confrontos entre as autoridades e manifestantes que protestam contra os resultados eleitorais em Moçambique, indica o mais recente balanço do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, PRM, apontando para a existência de 73 feridos. O presidente francês Emmanuel Macron nomeou nesta sexta-feira François Bayrou para o cargo de primeiro-ministro de França. A composição do governo de François Bayrou será anunciada nos próximos dias. O novo primeiro-ministro, de 73 anos, é um defensor de longa data da política centrista francesa e é reconhecido por ser um dos primeiros apoiantes do presidente Macron, que hoje anunciou a sua nomeação. Foi 3 vezes candidato à presidência em 2022, em 2027 e em 2012, tendo ficado em terceiro lugar em 2027. Em 1986 foi eleito para a Assembleia Nacional como representante da União para a Democracia Francesa e 7 anos depois nomeado ministro da Educação. 6 pessoas foram mortas nesta sexta-feira na cidade síria de Homs, em ataques de alegados membros do grupo jihadista Estado Islâmico, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O grupo sediado em Londres comunicou que um outro ataque ocorreu na zona de Jabal al-Nur, onde 5 pessoas foram mortas, incluindo 3 pastores. O dono de uma estação de serviço da cidade de Al-Qarigitin, situada na periferia da cidade de Homs, foi morto a tiro na madrugada desta sexta-feira. Até o momento, os ataques não foram reivindicados. A queda do regime do ex-presidente sírio al-Assad, que fugiu para a Rússia a 8 de dezembro, face aos avanços dos jihadistas e dos rebeldes, suscitou receio de um possível ressurgimento do Estado Islâmico devido à falta da presença das forças de segurança. De volta ao país, falamos agora de negócios em véspera da quadra festiva, a procura de brindes e do essencial para a melhor celebração do Natal, a festa da família. A nossa equipa voltou a passar por alguns mercados de Luanda para constatar o nível de oferta e procura de produtos de decoração e constatou que quem ainda não tem em casa a árvore de Natal, por exemplo, terá que gastar entre 19 a 160 mil kwanzas para adquirir. Há quem segue à risca o espírito de Natal e, neste momento, já tem a árvore montada. Outros, nem por isso. Durante estes dias, ainda procuram pela árvore de Natal perfeita. A nossa equipa de reportagem foi a alguns centros comerciais para verificar o nível de oferta e procura dos adereços de Natal no mercado. Quem pretende procurar uma árvore, os preços variam de 19 a 160 mil kwanzas, sem os enfeites. Estes são comprados à parte. As pequenas estamos a comercializar a 29.800, as maiores estão a sair a 51, 38, até 32. Os enfeites nós vendemos, tem caixas que já vêm de tudo um pouco e vendemos também a cada. Vendemos as bolinhas, a embalagem que está 4.800, que vem 9 bolinhas. Vendemos o enfeite de cada, vendemos 3 bolinhas 1.000. Vendemos também algumas caixas já que vêm vários enfeites, a 8.000. A árvore de Natal está no valor de 160 a 130 mil kwanzas, a bom preço. O preço é com a decoração já. Então, o valor já é o valor físico, já não se tira mais nada. Alguns clientes garantem que os preços desses produtos nesta época do ano estão mais elevados agora, comparado com a semana passada. Os preços estão um bocadinho altos, tendo em conta, conforme eles têm dito, os dólares e tudo mais, as coisas estão todas altas, então está um bocadinho alto ao meu bolso. Na semana passada vi que os preços ainda estavam acessíveis, porque até
Tem árvores de Natal para todos os bolsos. Tem aqueles mais pequenos, tem aqueles mais grandinhos. Acredito que está acessível. Apesar da procura destes produtos, alguns comerciantes garantem que houve uma baixa nas vendas diárias. Mais ou menos. A clientela está a ser mais ou menos, mas dá para gerir. Agora reduziu mais pela subida de alguns pressários. Desde criança, a dona Zilpa Lídia comemora o Natal com uma árvore em casa. Hoje, partilha e conserva a tradição com a família. Os meus pais sempre nos habituaram a ter árvore de Natal e sempre usaram a árvore de Natal, mesmo naquela altura não tinham tantas condições, então tinha sempre esse símbolo para nós e ficou na memória. Até hoje nós também fizemos isso como símbolo de Natal. O mesmo acontece com Zinga Nunes, que apesar de já ter a árvore em casa montada, veio com a mãe à procura de um brinquedo para os mais pequenos. Já temos a árvore, sim. Compramos a árvore já na semana passada. Nesta semana viemos concluir as compras do Natal, que é para levar em casa. Entretanto, Omar Cumbo afirma que este ano não haverá árvore de Natal, mas o bacalhau com natas e o cozido estão garantidos. O bacalhau tem de haver, vamos fazer os possíveis de haver o bacalhau. Agora, as coisas mais ligeiras como árvore de Natal, acho que vamos evitar, só para ver se conseguimos o mais importante, que é o bacalhau, não é? A árvore de Natal vamos ainda, ponto de parte. A árvore mais cara que encontramos está avaliada em 160 mil kwanzas. Para os mais rigorosos na tradição, as árvores e o presépio são montados no primeiro domingo de dezembro e desmontados no dia 6 de janeiro, Dia de Reis, também conhecido, curiosamente, como o dia em que Jesus, recém-nascido, recebeu a visita dos 3 Reis Magos. E na reportagem da semana temos as atenções centradas na festa da família, o Natal, o modo de celebração nos dias de hoje, a interação familiar, os fatores que reforçam a proximidade e o que mudou atualmente. A reportagem tem a assinatura da Fernanda Gonga. A família não é casa, né? A família não as coisas, mas a família são pessoas. A quadra festiva chega como um convite ao reencontro e à reflexão sobre a importância da unidade familiar. Em um momento em que muitas famílias enfrentam crises de desestruturação e afastamento, a necessidade de resgatar valores como amor, respeito e solidariedade se faz urgente. Agora o amor frio mesmo, cada um por si, Deus para todos. Nas nossas sociedades tribais, assim podemos dizer, o filho é responsabilidade da comunidade. Todo mundo, todo mais velho, que vê o menino ou a menina errar, corrige. Isto faz diferença no sentido de que o menino, diante ou distante dos pais, ele prima por um comportamento correto. O ritmo acelerado da vida moderna, os desafios econômicos e até as influências do individualismo têm afastado os laços familiares. Desde 75, a família em Angola não está organizada. Vive assim, cada um por si despassarado, não se entende. Porque no nosso tempo, uma família era unida. Eu acho que cada momento é o momento, né? Bem, as famílias passadas havia mais respeito, em que a mãe do vizinho também era minha mãe, assim, a tia do vizinho também era minha tia. Coisa essa que hoje não existe, né? Em alguns casos, a desunião em família leva a situações muito inusitadas, conforme partilhado por esta cidadã. A minha filha está a viver em Portugal e encontrou-se com um jovem que agora é marido dela, é filho de uma prima minha à direita. Porque nós, os pais, somos os culpados, não apresentamos, não nos juntamos a ver com os primos. Para evitar mais casos, ela procura cultivar o hábito de reunir seus parentes no Natal. Eu, como sua filha mesmo mais velha, já não tenho pai nem mãe, então nós criamos condições para o dia 24,
antes de ir para a igreja, eu até não vou, né? No mesmo dia 24, eu tenho minhas atividades da igreja, mas no dia seguinte vou almoçar com a minha família. Algumas famílias compartilharam suas experiências sobre como mantém a união em tempos difíceis, especialmente diante dos desafios econômicos e sociais enfrentados. Nós não estamos a ligar em essas circunstâncias. Temos unidos aquele bocadinho, como o Natal de antigamente. Estamos sempre unidos, o bocado que a gente consegue, estamos sempre a comemorar. Eu sei que a vida hoje em dia não está muito fácil, está um corre-corre impressionante, mas que tirem sempre 1, 2 horas para conversar, para passear com os filhos e fazer coisas que eles se lembrem a posterior que o pai sempre esteve presente. Aqueles que estiverem em desapuros, então que se reúnam, que se revejam e que vejam que eles são mesmo irmãos, são mesmo parentes, então não há necessidade de briga. Pastor Bernardo Marques, casado há mais de 18 anos, compartilhou os desafios enfrentados por sua família e destacou que, embora algumas vezes fique distante dos seus filhos e mulher, busca sempre maneiras de manter a unidade familiar. Cada um na família tem o seu papel. E esse papel que cada um tem vai fazer que a família possa se desenvolver com saúde, com qualidade. Porque muitas vezes nossas famílias em África se desenvolvem com quantidade. Temos 10 membros da família, mas não sentem a qualidade nem nos relacionamentos, nem em tudo que eles fazem. Ele falou sobre os valores que considera fundamentais e destacou sobre o que as pessoas deviam refletir nos dias de hoje. Em primeiro lugar, devemos entender que a família é a coisa mais cobiçada pelo diabo. O diabo nunca gostou da família, nunca gostou da unidade que a família pode proporcionar. Porque, na realidade, se há um ambiente melhor que a pessoa pode viver, deve ser um ambiente familiar. Neste Natal, o impacto do capitalismo na vida das famílias foi refletido até no seio da igreja. Então precisamos começar essas atitudes, recomeçar também com os nossos filhos, levando-os a partilhar a vida com os primos, com os amigos, para que esse sentimento de irmandade cresça. O pároco da Sagrada Família destacou que, apesar do capitalismo afetar até os laços familiares, o Natal deve ser uma oportunidade para retomarmos hábitos como o diálogo, o convívio e a humanidade. E lembrar, enquanto cristãos católicos, que a festa de Natal é uma festa mesmo de família, uma festa que nos recorda Jesus, Maria e José. Não é só uma festa de comes e bebes, também faz parte da nossa humanidade para podermos festejar e granjear esta data. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. O músico Miguel Buila, casado há 7 anos e pai de 3 filhos, reforça que a constituição de uma família é um desafio diário. Torna-se difícil quando não há partilha de informação, quando não comunicamos, quando somos egocentristas. Numa família onde, uma família que está sobre, os ideais do machismo ou do feminismo, no meu entender, esta família terá muitos problemas. Se eu sou o que sou hoje, é graças a uma família. Não faria sentido nenhum. A palavra família é definida e conceituada por vários autores que entendem que ela tem várias disposições, assim como também várias tipologias. Alguns autores defendem que a família é composta por elementos que têm ou não o mesmo sangue, desde que compartilhem o mesmo teto. Outros autores definem a família como um conjunto de pessoas ligados por laços de sangue, composto por pai, mãe e também filhos. E neste Natal, enquanto as luzes brilham e as mesas se preparam, as pessoas refletem que, diante dos desafios da modernidade e as adversidades da vida, ainda há espaço para o amor
o perdão e a unidade, e que a família é o maior presente. Famílias, não teremos tudo, mas um gesto pode simbolizar tudo. O teu perdão pode fazer renascer tudo. A tua desculpa, faz favor, o teu presente, o teu abraço, o teu carinho. O que importa é o dia de 25 de dezembro ou Jesus nascer no coração de cada um. Hoje vamos ver que o dia de 25 de dezembro tornou-se um dia mais comercial, vai notando que essa unidade é mais uma unidade de interesse, né? Que a pessoa sabe que vão me comprar um presente, até a criança sabe que o pai e a mãe vão procurar um presente, né? Então é mais nesse sentido, mas as pessoas devem viver o nascimento de Jesus todos os dias. Feliz Natal. Assim foi a reportagem da semana. Mais um intervalo curto. Voltamos a seguir. Até já. E já estamos de volta. Já estão em funções os membros dos órgãos de executivo e intermédio do projeto político para já servir Angola. A tomada de posse aconteceu na tarde de hoje. Na ocasião, o coordenador do projeto, Abel Chivuco-Vuco, reiterou a sua intenção em continuar a contribuir para o reforço da democracia no país. A cerimónia começou com mais de 1 hora de atraso. Na sala estiveram membros do projeto político para já servir Angola, deputados da Assembleia Nacional e ainda analistas e comentadores de política. Para a surpresa dos presentes, Abel Epalanga Chivuco-Vuco, coordenador-geral do Para Já Servir Angola, não compareceu ao evento, que visou empossar os órgãos executivos e intermédios daquela agremiação política que recebeu o sinal verde do Tribunal Constitucional recentemente. Estou a pedir desculpas pela ausência do nosso líder. A razão é perfeitamente sustentável e, na devida altura, alguns de nós saberão o que aconteceu, mas volto a dizer, conto com a indulgência de todos, perdoem-nos, porque são imponderáveis da vida. Xavier Jaime refere que o próximo passo do Para Já será a realização do seu primeiro congresso, que poderá acontecer em finais do próximo ano ou mesmo em 2026. Criamos um grupo de trabalhos que está a fazer o recenseamento das necessidades objetivas, das necessidades também subjetivas, para podermos ter o congresso devidamente alinhavado desde as bases até aqui na superestrutura. Isso no respeito à lei, no respeito à própria lei dos partidos políticos e da própria Constituição, porque um congresso deve ser formado, deve ser realizado tendo como balizas esses princípios estabelecidos pela lei. Nos finais, podemos conjecturar entre os finais de 2025 e princípios meados de 2026. Foram empossados coordenadores adjuntos, secretários-geral, secretários adjuntos, conselheiros, assistentes e outros. E agora, desporto, nota única. A Seleção Nacional Sub-17 perdeu diante da Zâmbia por 2-1 na final da Taça COSAFA. Os palanquinhas queriam realizar o sonho de conquistar o 3º troféu da Taça COSAFA em Sub-17, depois das edições de 2018 e 2021, mas a seleção zambiana foi quem tomou conta das rédeas do jogo desde o início da partida, ao abrir as hostilidades aos 9 minutos, por intermédio do avançado Abel Nirongo. Angola foi atrás do resultado e chegou ao empate aos 43 minutos, num livre desviado pela barreira zambiana. 1-1 foi o resultado com que os dois conjuntos foram ao intervalo. No segundo tempo, os Minis e Polo-Polo voltaram a tomar conta da partida. Aos 63 minutos, o guarda-redes angolano foi obrigado a se esticar para evitar o segundo tento zambiano, numa defesa para a fotografia. O keeper angolano voltou a estar em evidência na final ao defender uma grande penalidade aos 73 minutos. Como no melhor pano cai a nódoa, aos 90+4, o avançado zambiano Abel Nirongo bateu o defesa angolano na antecipação e, com tempo e espaço, fez o 2-1, resultado com que terminou o jogo.
Com o triunfo, a Zâmbia conquista a 4ª Taça COSAFA de sempre em sub-17. Apesar da derrota, Angola tem presença garantida no CAN do próximo ano, na Côte d'Ivoire. Tudo contado por hoje. Obrigado pela companhia de sempre. O Girassol Jornal volta amanhã às 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.